Tá começando mais um Cubo Verde. Se você tem uma agência pequena, se sente que você tá apagando incêndios, atrasando entregas ou até mesmo perdendo o controle da sua equipe, o que ela tá fazendo, né? A gente tá gravando um episódio nesse momento pra você. A gente sabe que gerir projetos com pouco tempo, poucos recursos e muita demanda pode ser um desafio diário, mas será que isso pode mudar, né? Sem complicar ainda mais a rotina? Hoje nós vamos conversar sobre isso, né? O Cubo Verde ele tem sempre esse compromisso de trazer conversas sobre negócios, sobre ferramentas novas, sobre tecnologia, né? E inovação principalmente. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre como estruturar melhor processos dentro de uma agência com apoio de ferramentas. Hoje a gente vai falar de uma ferramenta aqui mais pra frente, mas como que a gente faz esse gerenciamento, né? Para isso, a gente tem dois craques aqui que vão ajudar a gente a conversar sobre isso. Estamos aqui com o Alex Carneiro. Tudo bem, Alex? Opa, tudo bom? E aí? E também com o André Brunelli. Fala, pessoal. Prazer novamente gravar mais um episódio aqui. Com certeza trazer as experiências aí que a gente tem tido nos últimos anos nessa parte de gerenciamento de projeto. Então, se você está buscando aí formas de melhorar a entrega dos seus projetos, alinhar a equipe, ter mais tranquilidade, né, no que focar e no que realmente importa, fica com a gente que a gente vai falar sobre isso. Acho que o primeiro ponto aqui que eu queria que a gente trouxesse para o público do Cubo Verde, né, falando sobre gestão de projetos mesmo e como é que a gente gerencia uma agência, né, sem enlouquecer, que é o título desse episódio. Queria que vocês falassem um pouquinho, né, como é que é o trabalho de vocês hoje e quais são os desafios aí que vocês enfrentam no dia a dia de vocês. Queria que vocês dessem um contexto mesmo sobre o que vocês vêm fazendo aí nos últimos anos e como é que tem sido isso. Acho que eu vou ter um case legal aí para contribuir. Aqui na Arit a gente começou, a empresa tem poucos anos aí de mercado, 3, 4 anos aí, e é o que acontece com todo mundo, eu acho, no começo, né? Você pega aí e pega uma planilha, faz um cronograma ali e pega um projetinho, pega o segundo, e aí de repente você começa, você faz uma entrega, tem ajuste, tem mais projeto, e aí você tem que trazer mais mão de obra, e aí nessa hora você tá ali começando, você não conhece ferramenta nenhuma, você não conhece nada, a coisa dá uma enrolada. Aí tem muito retrabalho, você perde prazo, você não tem controle de custo, de gasto. E você vai rodando, né? Você começou, não tem como voltar não. E antes do Task Rush aí, depois de um pouco de tempo que a gente viu que a coisa tava ficando difícil de gerir, porque tem mais no dia a dia, não é nem são só os projetos. A gente chegou a usar o Asana, a gente migrou pro Runit e assim, nenhum deles tinha tudo, né? Sempre fica uma lacuna ali. E no Task Rush a gente tá aí já tem um tempinho rodando. Cara, e assim, tem muita coisa. É bem completo, é bem legal. Você conseguir gerir o custo e você saber ali exatamente o que você está investindo você tem de orçamento que você está gastando é bem legal. O Alex tem uma realidade muito parecida com a da Vértices, né? Somos concorrentes somente aí no mercado, mas parceiros de longa data. Então, por isso o convite também de trazer o Alex aqui para trazer um pouco dessas dores que ele sentiu no passado e o que ele também sentiu de evolução depois que começou a usar as ferramentas que são similares aqui da Vértices, né? Então, esse é o ponto de sinergia aqui, onde nesse segmento específico a gente consegue responder algumas perguntas que nós gestores fazemos ao longo do gerenciamento de um projeto, que sem a ferramenta adequada a gente não consegue, né? Então, falando da realidade da Vértices, que está no mercado há um tempinho já considerável aí, né? Nós completamos 15 anos agora no mês de janeiro. Nossa dor principal na parte de gerenciamento de projetos
São várias, mas a principal, assim, para se destacar é a dor financeira, né? A falta de visibilidade financeira na hora de gerenciar um projeto. E se a gente for expandir o universo de projetos, a gente não precisa focar especificamente no universo de agências. Todo mundo que presta serviço baseado em horas, todo prestador de serviço, na verdade, trabalha com a venda das suas horas. O que significa essa venda dessas horas no final das contas? Essa hora que eu estou vendendo do meu trabalho, da minha equipe, da minha empresa, ela está me retornando lucro, ela está me retornando dor de cabeça? Porque um ponto que a gente acaba tomando decisões em cima disso é muito no relacionamento que a gente tem com os clientes e com os projetos. Então, com o passar do tempo, principalmente os projetos que são mais longos ou os projetos que são recorrentes, o que a gente observa é que a gente fica apegado ao projeto ou ao relacionamento que a gente criou com aquele cliente. E muitas das vezes saber separar isso é o ponto de dificuldade, né? Esse cara compensa eu manter dentro de casa, ele está me dando lucro, está me dando prejuízo, eu vou ter um crescimento com ele. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente abordar aqui, que é essa falta de visibilidade financeira que geralmente os prestadores de serviço no geral têm e como é que a gente consegue contribuir, a gente no sentido aqui, né, de trazer essa informação, de pulverizar essa informação para que outros prestadores de serviço também tenham uma visibilidade financeira melhor e mirem o crescimento do seu negócio de forma mais sustentável. Pegando isso que o André falou, sim, a gente é concorrente aí, mas acho que eu gosto de falar que a gente é mais parceiro, né? Porque hoje é tudo muito conectado, um vai fazer uma coisa, outro faz uma outra, a gente vai ter essa sinergia. E do que ele falou, o ponto que eu me veio aqui é esse relacionamento com o cliente. Quando você é uma agência pequena, quando você está começando, você atende o cliente. Então você, dono ali, você acaba, dependendo do tamanho do projeto, é muito comum um projeto recorrente, que você vai, sei lá, fazer um site e você vai ficar com suporte, com alguma coisa para o cliente ali, você vai criando um vínculo. Às vezes vira até amizade, e aí é muito difícil mesmo de se separar e de você medir o que está sendo feito ali, se está fazendo sentido ou não, para chegar então, não está rolando, a gente faz mais do que o que a gente tem de horas aqui disponíveis, e a gente acaba fazendo, porque você que atende, você cria um vínculo ali, é difícil separar. E essa foi, aqui na realidade da Arit, a gente tem 95% dos projetos, os clientes estão com a gente com algum serviço, ou de suporte, ou de pacote de horas, que seja, e nenhum dos softwares que a gente usou, até o teste agora, que a gente está até começar o teste Rush aí, a gente conseguia fazer esse controle. Então a gente criava um projeto dentro do Rush para poder colocar lá que era um cliente de suporte mensal e tentava ali criar as tarefas ali dentro para poder ver o que estava sendo feito. E aí era complexo de você conseguir pegar isso e achar o que foi gasto, o que não foi. Eu acho que essa é uma dor muito grande no meu caso, pro meu tipo de negócio. E aproveitando que a gente já falou sobre o Task Rush, né, eu vou explicar para quem está ouvindo o que é o Task Rush. O Task Rush é uma ferramenta de gestão de projetos que, diferente das outras, né, o foco dele é trazer uma visão de rentabilidade do projeto, né? Então, o Alex comentou aí, né, sobre estar usando já o Task Rush, já ter testado outras ferramentas, né? Essa ferramenta, ela se difere nisso. Você consegue ter uma visão melhor sobre quanto que cada projeto está trazendo de retorno para sua empresa de uma forma muito simples, né? Ele tem relatórios que falam sobre isso, e também um acompanhamento de tarefas, acompanhamento de sprints. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante o episódio, mas até aproveitando, né, que a gente já comentou sobre o Task Rush, eu queria que o Alex comentasse um pouquinho sobre as funcionalidades do Task Rush que ele utiliza, né? Muita gente aí tem contato com o formato do Kanban, né, que tem várias ferramentas. No Trello acho que tem Kanban, no próprio Runmanage que a gente comentou tem Kanban também. Queria saber como é que você utiliza isso na sua agência, como é que é esse gerenciamento de projetos aí, já falando no detalhe mesmo.
Beleza. Você falou do Trello aí, eu acabei esquecendo, né? O primeiro que eu usei foi o Trello, né? Eu acho que é o que todo mundo conhece primeiro aí, não sei porquê. E é muito útil também, só que você vai precisando de mais recurso e a gente foi migrando. Então, no nosso contexto, por ser uma agência pequena, e aí eu faço comercial, eu faço atendimento, eu implemento, desenvolvo site também, faço suporte, era muito confuso em outras ferramentas. No TaskRush a gente tem usado muito o modelo do Kanban, eu crio lá os projetos e a gente está seguindo no Kanban mesmo, fica mais fácil de ver. O projeto recorrente já resolveu uma grande parte do meu problema para eu ter esse controle de orçamento ali mesmo, né, de margem de lucro. Bem legal que eu consigo definir a minha margem de lucro que a minha empresa precisa ter e daí eu consigo saber se eu estou dentro, se eu não estou dentro, para eu ver o que está acontecendo ali, onde que eu tenho que ajustar. E no nosso cenário, o desafio é legal porque aqui na Arit são 3 sócios e todos os 3 executam. Então, assim, eu tenho que fazer ali uma forma de eu não colocar um dos sócios para fazer muita coisa no projeto, porque senão o orçamento não vai dar, porque questão de valor de hora, mão de obra mais cara e tudo. Mas às vezes acontece de pegar um de nós e ter que executar um projeto simples. Uma coisa que eu nunca usei por falta de tempo, por não ter achado de forma fácil em outras, foi fazer os relatórios, olhar os relatórios. E assim, eu acredito que muita gente no começo comete esse erro, mas no dia a dia é muito dinâmico, é muita demanda. Então, assim, tenho usado muito. Outra coisa muito legal é você criar um cronograma que você consegue definir as datas lá certinho para cada etapa do projeto e isso já é transformado em tarefa. Então, assim, a gente achou isso aí sensacional. Minha sócia Karine, que geralmente faz essa... Quando a gente fecha um projeto, chega nela para ela lançar isso aí, a melhor coisa do mundo para ela. A gente já poder mandar isso para o cliente e já ter as tarefas todas certinhas lá para a gente executar. E tem algumas coisas que eu não usei ainda, sendo sincero. Não deu para parar, para olhar direitinho. Mas assim, do pouco que a gente usou, tá bem legal, tá bem funcional. Você comentou, André, antes de você falar, você comentou do Trello. E eu lembro que na minha faculdade, acho que no primeiro contato com formação de agência dentro da faculdade, eu fiz publicidade. A primeira ferramenta que a gente foi apresentado foi o Trello. Exatamente por causa do Kanban, né, que tem ali dentro. E também porque a gente conseguia criar tarefinhas, colocar todo mundo na tarefinha e aí todo mundo acompanhar. Então, o meu primeiro contato foi isso. Eu acho interessante a gente falar do Trello, né, porque o Trello, muita gente utiliza ele, a versão gratuita, né, e ele tem muita utilidade, né, e eu vejo muito... Hoje, utilizando o TaskRush, eu vejo algumas funções que eu fico lembrando do Trello e até com uma coisa muito boa, né? Foi só pegando esse gancho aí, foi o mesmo caso. Eu fiz sistemas e aí, não sei porquê, vai pro Trello. E aí, tem na versão gratuita, você consegue colocar a galera e tal, para já fazer alguns trabalhos ali com gestão de projeto. E assim, depois eu usei o Asana, depois eu usei o Runway, né? Tudo usa o que está no Trello ali, com algumas coisas a mais. Eu acho que na versão paga do Trello talvez até tenha mais recursos, mas aí eu nunca fui usar isso não. Impossível falar de gerenciamento de projetos sem falar de Trello, né? Do ponto de vista ferramental. Todo mundo, como vocês mesmos disseram, já teve uma experiência com o Trello, no mínimo já ouviu falar. O Trello é importante lembrar, principalmente eu aqui que acho que eu uso o Trello desde quando foi lançado, há muitos anos atrás. O Trello não nasceu ali como uma ferramenta de gerenciamento de projetos, não. Mas acabou sendo utilizada massivamente para isso, né? Era uma ferramenta de controle, não nem controle, mas de organização visual das coisas. Até antes do Trello não existia essa forma de você organizar. Existia, obviamente, né, através da metodologia ágil, o conceito de Kanban, né, do Scrum, etc. E aí eu acho que o Trello foi a primeira ferramenta, a primeira empresa que traduz visualmente um pouco desse modelo do Scrum, do Kanban, e você pode colocar
qualquer card ali, esse card você pode marcar as pessoas e você centraliza as informações ali. Só que, novamente, né, a partir do momento que você é exigido do ponto de vista profissional maiores dados, maiores controles de cronograma e tudo mais, o Trello você acaba perdendo a mão ali e acaba que, por necessidade, as agências, as urgências, os prestadores de serviço, como eu disse no início, acabam migrando para outras ferramentas. E aí você vai descobrir o Asana, você vai descobrir o Gira, você vai descobrir o Run, enfim, N concorrentes aí, né? E aí, Adriano, você perguntou, né, quais funcionalidades que a gente aqui da Vértices utiliza mais, né? Falando aqui do meu ponto de vista como gerente de projetos, a funcionalidade que a gente mais utiliza hoje são as medições dos projetos recorrentes, né? Lembrando que existem dois tipos de projeto. Um projeto de escopo fechado, que é aquele projeto que você cobra um valor fixado, ele tem começo, meio e fim, acabou, entregou, morreu o projeto. E o projeto recorrente, né, que é onde traz a maior sustentação das agências, né, sustentação financeira, que é onde aquele seu cliente paga aquele FII mensal para ter um escopo que se repete mês após mês, né? Então é aí que traz a sustentabilidade, todos miram isso. E o que acontece é que todas essas ferramentas que a Vértices experimentou, que a Ariete também experimentou durante esses últimos anos, nenhuma delas trata os projetos com esses dois tipos de conceito. Todas são simplesmente projetos, independente de ser recorrente ou de escopo fechado. E o TaskRush mudou um pouco a nossa vida aqui internamente nesse sentido, a gente trazer essa visibilidade de margem de lucro, de como é que estão os gargalos dos projetos pontuais, né, os projetos de escopo fechado, mas principalmente para a gente prestar conta para esses projetos que são de escopo recorrente. Porque o que acontece com muita frequência no escopo de projeto recorrente? A sazonalidade de demandas. Lógico, eu estou generalizando aqui, mas vai ter um mês que o seu cliente vai te pedir muita coisa, vai ter outro mês que ele vai sumir, vai ter outro mês que ele vai te pedir mais ou menos o que sempre ele pede, até entrar no piloto automático. E aí como é que você presta conta para o seu cliente de uma forma saudável, de mostrar de forma transparente ali de como é que está a alocação da sua equipe, a sua alocação de horas para esse tipo de projeto. Então, assim, em 1 ano e meio a Vértices utilizando o TaskRush, a gente conseguiu renegociar muito contrato aqui que a gente estava tomando muito prejuízo. Mas nas nossas cabeças aqui, não. Estava tudo bem, sabe? O cliente paga um valor legal, não posso perder esse ticket. Mas se você for analisar no final das contas, às vezes você está gastando com a sua equipe o dobro do valor que você está recebendo. E a gente só olha o valor que a gente recebe, mas querendo ou não, a nossa matéria-prima é hora, é braços humanos trabalhando naquele projeto. Então, com o TaskRush, a gente conseguiu, através de formas visuais mesmo, mostrar para o cliente, através de relatórios, gráficos, de como é que estão os consumos dos pedidos que ele está pedindo. E a gente tem que ser franco, o cliente nunca vai ter uma noção se aquela demanda que ele está pedindo, se aquilo ali vai gastar 1 minuto ou 10 horas de execução. Então é a gente como profissional que precisa prestar essa clareza. Então hoje, sem sombra de dúvidas, o ponto mais utilizado aqui de funcionalidade dentro do TaskRush na Vértices é essa visão dos projetos recorrentes para a gente entender gargalos e onde que a gente pode melhorar essa comunicação com o cliente para melhorar os processos como um todo. Eu acho que isso também vai muito no que você falou da sazonalidade. Vai fechar essa conta, porque esse mês ele pediu muito, eu vou fazer até mais do que eu deveria, porque isso aí não é normal. Daqui a pouco ele fica aí 4 meses sem me pedir nada e tal. Meio que assim, pra gente aqui é isso, né? Essa questão de o valor é legal, é um FII mensal de um valor bom aqui, e não, daqui 4 meses tá tranquilo, ele para de pedir, aí passa mais 6 meses, isso fecha. Aqui, assim, para ser bem sincero, até por assim, a Vértices tem 15 anos, a Ariete de empresa mesmo tá indo pro 3º, nós estamos, sei lá, na metade do 3º ano aí, indo pro 4º, na verdade. Muito projeto fechado. A gente já fez uma conta, eu acho que é comum, talvez vocês fizeram lá no começo também, de tipo, se for esse cara aqui vale a pena, eu vou abrir mão de alguma coisa aqui agora, porque esse cara lá na frente eu vou ter retorno com ele.
E aí você faz isso sem medir, cara, e às vezes não vai ter não. Você vai, tipo, você gastou pra caramba ali com mão de obra. E outro erro comum aqui, era comum, né? A gente parou com isso, é tipo assim, não, é o meu tempo. Eu não tô gastando dinheiro com isso. Então, assim, se eu tiver que... Deu tudo errado aqui, eu vou ficar o final de semana inteiro fazendo, mas é só o meu tempo. Não, mas o meu tempo é o insumo que a gente tem. E aqui na Arit a gente, tipo assim, pô, combinei o negócio com você. Cara, se eu combinei errado, paciência, a gente vai te entregar o que foi combinado. Então, você ter uma ferramenta que te dá clareza, que você consegue gerir certinho, você consegue ver que não é por aí, essa conta tá errada. Até pra você, é o que você falou, mostrar para o cliente, ele vai entender que é muito legal. Eu ia complementar só falando sobre o que a gente também melhorou, foi a parte de definir orçamentos de novos projetos. E aí, como eu comentei, de projetos recorrentes, agora trazendo essa realidade para os projetos de escopo fechado, o que é muito recorrente aqui na Vértice, são projetos de desenvolvimento de site. Então, alguns padrões de site se repetem muito. Por exemplo, simplificando a ideia aqui, um site institucional. Né? Então, hoje a gente sabe exatamente a média de esforço e de gasto que a gente tem para construir um site institucional. Então, hoje eu tenho a certeza de que eu não posso cobrar menos do que um valor X para fazer um site. Então, quando eu mando um orçamento e o cliente pede ali um determinado desconto, alguma coisa nesse sentido, eu sei até onde eu consigo ir para não comprometer a margem que a gente tem de visibilidade, de crescimento. E isso a gente melhorou muito nesse sentido. Então, quase todos os projetos de escopo fechado, a não ser que seja um projeto muito personalizado, algo que realmente a gente ainda não teve algo parecido internamente, que aí a gente tem mais margem para errar, obviamente, né? Isso acaba acontecendo na nossa área. Mas os projetos que se repetem, a gente consegue ter um nível de assertividade tanto de cronograma, quanto de prazo para desenvolvimento e quanto de custo que a gente vai ter geralmente para desenvolver. Então isso não tem mistério, basta usar a ferramenta e imputar os dados corretamente, que ali na frente esses dados vão virar informação para você melhorar esses procedimentos também de precificação e de prazo. Essa questão aí é o que o André falou. Você pega um site aí, sei lá, o site vai ter produto e serviço. A gente tem noção do tamanho que do que gasta, assim, a gente consegue precificar até legal aqui, até mesmo antes de ferramenta. Muito projeto você vai sabendo. O que a gente nunca fez foi saber o quanto que isso dava de lucro. Porque precificava dentro da realidade, vamos fazer aqui, beleza, alguém fazia, ou eu fazia, ou um desenvolvedor do time fazia, e beleza, entregou lá, aí a gente já fez projeto fechado, eu acho que já finalizamos 3 ou 4 no Task Rush. E aí você tem total clareza de que no nosso caso até agora que a gente acertou nos 4. Tipo, bateu certinho, prazo de entrega e margem de lucro, foi assim, exatamente o que a gente previu. Então você ter essa clareza faz muita diferença. Muito bom, pessoal. Vocês comentaram muito sobre o ponto do ganho de clareza nas informações, principalmente de rentabilidade, de cronograma, né? Mas eu queria que a gente falasse também sobre produtividade. Produtividade é um assunto que está sempre em alta, né? A gente vê na SXSW se falou muito sobre produtividade. Nos últimos anos vem se falando muito sobre produtividade, principalmente quando a gente fala de IA, quando a gente está usando a IA no dia a dia. Mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né? Até vou direcionar a pergunta para o Alex. Eu queria saber como é que era esse sentimento sobre a produtividade antes de você usar essas ferramentas e hoje, como é que tem sido, né? Você sente que o time entrega mais? Você sente que o time tem feito entregas com mais qualidade? Como é que tem sido aí, esse ponto da produtividade? Vocês têm sentido mais organização? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Beleza. Sim, é um assunto que acho que vai estar sempre em alta, né? Porque assim, a ideia, pelo menos para mim, sempre foi conseguir tirar o máximo que eu puder de todo mundo, no sentido assim, de mostrar para a pessoa que ela consegue, e a gente vai junto ali. E se você acerta todos os processos, você consegue o maior ganho possível. Pegando o contexto que aqui a gente trabalha com site e com software. Site é mais simples, a gente usa o WordPress,
Então, assim, você consegue ter mais segurança ali e até mesmo sem ferramenta, o controle funciona um pouco melhor. Quando isso passa a ser muitos projetos, a sensação que eu tinha era que, às vezes, mesmo entregando, é que não estava indo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí era uma sensação de tamo beleza, tá indo aqui, de repente tem um incêndio enorme para apagar. Aí você apaga, entrega tudo e pronto. Com as ferramentas, você consegue fazer isso em paralelo e ver, né? Essa etapa tá indo, essa etapa foi de cada projeto, tá tudo dentro do prazo, tá tudo... E aí, nas que eu já tinha utilizado, eu não conseguia ver isso de forma clara. No TaskRush eu consigo ter uma visão melhor do trabalho de cada um, do que está acontecendo ali. E tem pouco tempo, deve ter uns 2 meses que a gente migrou, talvez nem isso. E eu já consigo, assim, pelo menos esse último mês, a gente está com alguns projetos em paralelo, e fechamos mais projeto agora. Eu não tô com a sensação que eu tô, tipo, desesperado com o prazo aqui. Eu tô tranquilo que tá tudo andando dentro do que a gente fez de cronograma. E sem nenhum projeto atrasado, que acabou virando algo recorrente. Eu acho que vira em algum momento em toda a agência. É o que a gente não quer de jeito nenhum, né? Você quer entregar para o cliente o quanto antes, até antes do prazo, porque o cliente está esperando por isso. E assim, desse um mês para cá, acho que 6 projetos em paralelo. Até agora a gente conseguiu executar tudo certinho. Eu acho que todo mundo que está aqui nesse podcast hoje usa o TaskRush, né? Eu acho que um dos pontos que mais me chamou a atenção é como que ele abraça a metodologia Scrum, né? E como que a metodologia ágil, na verdade, né? E como que a gente tá, pelo menos na Vértice, a gente lida com a sprint de uma forma natural, porque é uma coisa que a gente já faz há muito tempo, mas hoje eu sinto que a gente chegou no momento da sprint que a gente tá de fato fazendo do jeito que tá escrito, sabe? Aí eu queria que o André falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que isso muda pra ele, na visão de gestor, o dia a dia, porque eu sinto que mudou a forma de gerenciar a equipe. E eu queria que ele falasse um pouquinho. Certamente, Adriano. Sprint, vamos voltar um pouquinho antes. Metodologia ágil, eu gosto de falar o seguinte: quem não conhece ou quem tenta aplicar metodologia ágil da água para o vinho, da noite para o dia, a ferro e fogo, provavelmente o negócio não vinga culturalmente dentro da empresa, da agência. Você tem que pegar a metodologia ágil ou qualquer outra metodologia, tal, Scrum, e adaptar essa metodologia de acordo com a sua realidade. Então não tem problema nenhum de você tirar um pedacinho dessa metodologia e lapidar ali de acordo com a sua realidade, desde que todo mundo compre a ideia e saiba quais os benefícios que vão ser extraídos dali do médio e longo prazo de utilizar aquela metodologia. Então, antes da gente falar de ferramenta, que é o TaskRush, que é o Run, os concorrentes aí, precisamos falar de processos. Tá? Então, assim, a ferramenta ela vai ajudar você a colocar em prática melhor os processos que você já tem enraizado. Mas essa pré-organização ela é necessária para você extrair o melhor da ferramenta. Aqui mesmo já cometemos erros de contratar ferramenta sem ter metodologia, sem ter processo, sem ter pessoas para operar naquela ferramenta, e a ferramenta morre. Você não consegue usar ela, você não consegue inserir os dados, não vai colher a informação que você precisa. Então, na Vértice, a gente usa metodologia ágil, usa principalmente o conceito de sprint, e para quem está ouvindo aqui talvez não conheça o conceito de sprint, nada mais é do que você pegar as tarefas de um determinado projeto, de vários projetos, e dividir isso durante um período. Geralmente esse período é de 1 semana, 15 dias, mas não tem problema nenhum se quiser fazer uma sprint aí de 1 mês. Isso vai da realidade de cada agência, de cada prestador de serviço. Aqui na Vértice a gente utiliza sprints semanais. Então isso dá uma clareza que a gente pega um projeto grande, fatia ele semanalmente, e isso a gente vai tendo uma noção de como é que vão sendo essas entregas aos poucos, né? Então a gente já fazia esse controle de sprint, mas quando a gente ia para o debate, para saber o que foi feito na semana anterior, para definir as tarefas da semana seguinte,
O papo em si era produtivo, mas ao longo da semana algumas coisas se perdiam. Porque por mais que você planeje toda a sua semana, a gente sabe que durante a realidade semanal ali as coisas mudam. Vai aparecer uma urgência, vai aparecer um atendimento que não estava previsto, vai ter algum cliente que te deixou na mão no ponto de vista de te mandar um feedback, uma informação e vai te impedir de executar alguma coisa. Então a gente prega aqui na Vertex que a gente tenta planejar a sprint no conceito de 70-30. Vamos planejar 70% da sprint aqui para que os outros 30% a gente tenha a área de manobra. Então, onde a gente possa colocar uma demanda que não estava prevista, como eu disse, ou remanejar algum tipo de prioridade. E aí o Task Rush também vem resolver esse problema. Novamente, hoje no momento aqui eu desconheço outra ferramenta que tem isso. Então no Task Rush a gente encontrou esse controle de sprint, onde a gente pode definir a data de início e data de fim de uma determinada sprint, colocar o nome que a gente quiser, e no mesmo conceito que tem ali no Trello, organizar isso em colunas, né, que nada mais é do que o Kanban. Qual o benefício que a gente teve com isso? A gente conseguiu, além de organizar a sprint por si só, a gente conseguiu documentar todas as sprints. Então, como a Vertex está usando isso há 1 ano e meio, hoje a gente tem uma clareza muito certa do que aconteceu numa sprint de novembro do ano passado, caso eu queira consultar isso. Mas qual que é o ponto principal? Por que eu preciso consultar uma sprint anterior ou do ano passado? Na verdade, eu não preciso, mas isso traz insumos para o ponto de vista de RH, para o ponto de vista de relacionamento com a equipe. Então, aquele colaborador que às vezes está patinando em alguma entrega, que está lançando hora errado, que o projeto, que todas as suas entregas constantemente ficam atrasadas, através do mapeamento de sprint, através desse time tracking que o Task Rush te dá visualmente, ele te dá essas informações para você conseguir, assim como conversar com o cliente caso um projeto esteja estourando, você conversar com a equipe também e poder analisar os pontos de gargalo. Pode ser que aquele colaborador que está atrasando as entregas, que está tendo uma vida caótica durante as sprints que acontece muito nas agências, pode ser que a culpa não seja dele, a responsabilidade não seja dele. E aí o gestor consegue ter essa análise. Pô, suas demandas estão ficando atrasadas por quê? Porque realmente eu estou com falta de informação do que eu preciso fazer, ou esse colaborador não tem a competência para executar aquela determinada demanda, e aí exige do gestor trocar essa figura, essa peça ali para que essa demanda consiga caminhar dentro do previsto, né? Ou até mesmo fatores externos que estejam colaborando por essa queda de produtividade, vamos dizer assim, durante o projeto. Então a gente está falando novamente, né, de um topo ali de documentar as sprints, definir as tarefas, mas o que é analisado ao longo da jornada de uso das sprints, semanalmente, mensalmente, vai dando ao gestor esse ponto de vista de o Alex é o colaborador X, ele tem em média 30 tarefas por sprint, mas ele tem entregado 15. Então a performance do Alex geralmente é de 50%. Vou conversar com o Alex para poder entender o que está acontecendo. Estou passando muita demanda para ele? Preciso capacitar ele de alguma forma? Tem algum ponto que ele não está sabendo priorizar as demandas que estão com ele, né? Ao mesmo tempo, se você vê que aquele colaborador consegue entregar todas as tarefas, significa que o caminho está certo. E ali é só não deixar a peteca cair. Então, novamente, nós estamos falando de uma funcionalidade, mas que dá insumo do ponto de vista de RH, da gente poder entender o comportamento de todo mundo envolvido no projeto e na rotina da agência, sem microgerenciar. Pegando o que o André falou aí, é muito isso às vezes também na realidade. Eu acho que estou ajudando bem aqui para outras pessoas que vão ouvir e que estão começando. Questão do processo, você poder usar a ferramenta. A gente ainda não tem todos os processos definidos aqui, tanto que a gente não usou a parte de sprint do Task Rush ainda. A gente não tem claro ainda, eu não tenho isso definido para utilizar, mas passa por isso. É uma organização necessária para conseguir fazer a gestão. E isso é um divisor de águas para qualquer empresa, eu acho.
até trazendo esse ponto, né, que você comentou, Alex, de né, ajudar quem tá começando aí, ajudar quem tá nesse momento de dúvida, às vezes até apagando um incêndio nesse exato momento, queria que a gente trouxesse dicas para esses gestores, né? O que a gente consegue trazer de conselho prático para quem tá começando? Acho que esse ponto de estruturar os processos é muito importante. Na Vertis a gente sentiu isso, né? Eu lembro quando eu entrei na Vertis, a gente estava num processo de começar a estruturar alguns processos que eram bem que hoje eu acho que são bem caros pra gente, né, André? Mas que na época não estavam tão claros, assim, do ponto de vista de a gente não sabia qual que era o direcionamento, e hoje tá cristalino pro time todo como que funciona, como tem que ser. Mas eu queria que a gente trazesse isso, né? Quais são as dicas que a gente pode dar? Da minha parte aqui, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que eu diria pra quem tá começando é ter uma ferramenta. Tenha uma ferramenta, comece de algum lugar, né? Por mais que você comece tanto no TaskRush ou em outra ferramenta, mas comece a medir, né? Eu acho que medir é uma coisa muito importante para você ter insumos para poder fazer mudanças. Acho que isso é muito importante. Hoje o TaskRush, né, ele traz muitos insumos ali para quem utiliza ele, né? A gente tá utilizando aí há quase um ano e dá para sentir isso até para mim que trabalho com ele, né? Eu consigo acompanhar o meu dia a dia e o meu desempenho de uma forma muito clara, né? Então, quais são as dicas que a gente pode passar aí pro pessoal? Então vamos lá. Isso aí eu tô fera pra passar o passo a passo aqui, que eu apaguei o incêndio enorme, deve ter 1 mês e meio aí. Sim, você tem que ter uma ferramenta que te dê visão clara de tudo, só que você tem que conseguir usar ela. Não vai adiantar, acho que vai muito do que o André falou. Eu não falo nem de ter um processo, eu falo de você poder parar ou alguém do time, não sei quem vai ser, no nosso caso aqui foi eu, talvez na realidade de uma outra agência vai ser o gerente, vai ser alguém ali que vai conseguir organizar as coisas para usar. Mas assim, a primeira coisa você tem que respirar, você tem que pegar tudo que você tem de problema, olhar tudo, renegociar os prazos todos, ficar tranquilo para poder seguir, e aí você vai pegar uma ferramenta dessa, você vai lançar tudo lá, detalhado, certinho, com tudo que você combinou, e vai passar para todo mundo que a gente, vamos usar isso aqui, vamos seguir aqui dessa forma para poder sair. Eu acho que é isso. Se eu fosse não vou nem falar de ferramenta, falando do dia a dia mesmo, porque na prática às vezes é complexo. E o gestor, eu acho que ele tem que, o exercício que eu faço, estou falando da minha realidade. Você tem que virar o gestor de fato. Tem tarefa ali do dia a dia que não é para você executar, não é para você fazer. Você tem que pegar o que é essencial para sua agência ali e focar nisso. E aí vai no que o André falou, usando uma ferramenta. Eu acho que faça isso que vai te ajudar. Depois você vai ver mais coisas aí, igual eu tô vendo. Vamos lá, dicas para quem tá perdido. É difícil a gente traçar uma receita de bolo que vai funcionar para todos. Então assim, o que eu posso compartilhar com 15 anos aprendendo nessa área? Primeiro, a coisa que eu mais aprendi na prática, a operação ela sufoca a gestão. Então, quanto mais você tiver enraizado na operação dos entregáveis, do que o seu cliente espera, menos você vai conseguir olhar para dentro. Então, é necessário uma pausa realmente, por mais caótico que o cenário esteja, para conseguir dividir e renegociar os prazos aí, como o Alex bem trouxe, para que você tenha paz para poder colocar as coisas no eixo. O segundo ponto, que eu acho que é o fator que talvez muitos derrapam aí, né, é a parte cultural. Então, você separar a parte cultural para empresas pequenas e para empresas um pouco maiores. Não vou falar empresa, vou falar de times, tá? Tem empresa muito grande com times pequenos. Para quem tem time pequeno, o primeiro passo é você explicar para essas pessoas a necessidade de organizar isso e colocar isso dentro da ferramenta. Quais benefícios que todo mundo vai ter ali na frente depois de passar desse cenário caótico, tá? Junto disso é poder falar e lapidar esses processos internamente. Então, o ponto de resistência que a gente encontra nas equipes, né, principalmente com quem não está acostumado a fazer esses cadastros das tarefas, o apontamento certinho das horas, do que está sendo trabalhado, para que isso vire informação ali na frente, é a falta de cultura, a falta de processo realmente para inserir esses dados
com um ponto de vista até de banalização. Isso aqui eu vou gastar 10 minutos, eu não preciso lançar isso aqui não. Isso aqui eu gasto meia hora, esse tempo é meu aqui, não vou lançar isso aqui não. E lá na frente isso vai colaborando para você ter essa falta de visibilidade e esses problemas na gestão, né? Então, ferramenta, processo e cultura estão tudo de mão dadas aí. O que é a cultura? Nada mais é do que o seu time faz quando você não está presente. Então não adianta também chegar, né? Principalmente acontece muito em equipes maiores, chega um gestor, impõe ali, coloca na mesa, a partir de hoje o processo é esse aqui. Beleza, se o cara virar as costas e a equipe seguir aquilo ali à risca, ele vendeu a ideia. Se ele virar as costas ali e ele volta e vê que não está sendo feito nem metade do que foi proposto, isso não vira cultura. Então a cultura nada mais é do que uma repetição desses processos, repetição dessa boa gestão que vai colaborar para você ter todas essas visibilidades que a gente comentou nesse episódio aqui no decorrer do tempo. Então a dica para quem está perdido é: comece do básico, crie processos simples, explique para a equipe a necessidade de organizar isso para que todos tenham mais paz para trabalhar durante o seu segunda a sexta, vamos dizer assim. Então, pessoal, acho que ficaram dicas muito boas aqui, né? Eu acho que uma dica importante que a gente precisa falar, né? A gente falou tanto do Task Rush durante esse episódio todo que eu acho que é importante. Fica aí o convite para todo mundo. O Task Rush, ele tem uma versão gratuita. Testem, uma ferramenta brasileira muito boa, né? A gente tem utilizado aqui, tem ajudado bastante. Então, se ouviu aí e ficou curioso em como funciona essa ferramenta, como utilizar, eu vou deixar o link lá no post desse podcast. Só ir lá no vértice.com.br/Cubo Verde, vocês vão ter acesso a isso aí. E pra finalizar, né, eu queria que a gente, eu não sei se você comentou com o Alex, André, eu não comentei com você, e eu adoro fazer isso, de não comentar, que é dicas pra gente dar uma dica aqui no final do episódio, que pode ser qualquer coisa, pode ser um livro, pode ser eu já dei dica aqui de thread no Twitter, né, uma lista de tweets. Então assim, a gente pode falar de tudo aqui. Eu vou começar aqui pra vocês terem um tempinho pra pensar. Desculpa. Vamos lá. E a minha dica vai ser um podcast. É um podcast que ele é sobre psicologia, né? Ele fala sobre a mente e são dois psicanalistas que vão trazer várias visões, né, sobre como que funciona a mente, como que a gente funciona em alguns ambientes. Deixa eu só pegar o nome bonitinho dele aqui. Ai, gente, que eu esqueci o nome completo dele. Mas é Vibes em Análise. Então, vocês podem achar tanto como Vibes em Análise ou como Float Vibes. E até para aproveitar aqui, eu vou aproveitar e dar um outro podcast também de dica, que é o Sabe o Som, que é do Brasil de Fato. Então, esses dois podcasts aí ficam a minha dica. O Sabe o Som é um podcast que fala sobre música. Então, ele vai sempre trazer um bate-papo artistas e outros personagens, né, que falam sobre a cultura, que falam sobre música também, e essa conexão aí entre a música e os artistas, né? E aí, pessoal, vocês conseguiram pensar esse tempinho aí? O meu já tá na ponta da língua aqui, que vai muito em tudo isso que a gente tá conversando. Eu acho que é um livro e me ajudou muito nessa virada de chave aí, casou com achar a ferramenta ideal, com um monte de coisa. O nome do livro é O Essencialismo, a Disciplinada Busca por Menos. Assim, é fantástico você entender esse conceito aqui e você ir em busca do que é essencial. Você ir na direção certa, ao invés de tentar atirar para várias direções. Você colocar todo o seu esforço em um lugar só e fazer isso da melhor forma possível. Acho que todo mundo que faz qualquer coisa na vida tem que ler esse livro. Essa é uma dica ótima mesmo, eu conheço bem esse livro. Enfim, boa dica aí, Alex. Bom, do meu lado aqui, gente, a dica que eu dou, acho que o episódio em si já foi uma grande dica, que é taskrush.com.br, como que é uma ferramenta que vai agregar para, novamente, urgências, prestadores de serviços, agências, quem trabalha aí com prestação de serviço em geral vai ter uma visibilidade muito boa. Mas eu vou trazer uma dica aqui, até fazendo um pequeno merchan.
tive a oportunidade de escrever um e-book sobre a cultura e o impacto do time tracking no gerenciamento de projetos. O que é o time tracking? É o registro e o apontamento de horas corretos em tarefas e projetos para que você tenha as melhores informações, independente da ferramenta que você vai usar. Mas se usar o Task Rush, com certeza vai ter muito mais informações ricas nesse sentido. Aí, Adriano, vamos combinar aqui, vou deixar o link do download desse PDF, do e-book. Novamente, é o impacto cultural aí do time tracking nas empresas, que todo mundo pode baixar e pegar, além de tudo que a gente já conversou aqui, outras dicas e outros exemplos de como melhorar o gerenciamento dos projetos baseado em horas. Pessoal que está ouvindo, como sempre, né? O Cubo Verde é sempre uma conversa que está em constante adição, né? A gente está sempre adicionando pontos aqui nessa conversa. Então, se você quiser ficar inteirado sobre tudo que a gente já falou, te convido para ouvir os outros episódios, te convido também para seguir a Vértice nas redes sociais, acessar nosso blog lá onde a gente tem, né, um texto com um contexto falando sobre esse episódio aqui de hoje, sobre tudo que a gente comentou aqui, além dos links com as dicas que a gente deu aqui no finalzinho. Pessoal, vocês querem deixar algum recado? É isso, Adriano, agradecer aí a participação do Alex, um grande parceiro que está sempre com a gente. Espero poder ter a oportunidade da gente gravar novas rodadas aí aqui novamente. Da minha parte, eu quero agradecer vocês aí pela oportunidade. O bate-papo foi bem legal. Primeira vez que eu participo aí de podcast. E é isso que o André falou. Espero que a gente tenha mais rodadas de conversa aí, projetos em parceria. Tamo junto. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alex. Obrigado, André. E até mais, pessoal. Valeu.